Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje eu vou falar sobre VBA. Já faz um tempo que eu não gravo sobre VBA e recebi uma dúvida interessante por e-mail que resolvi compartilhar com vocês. O objetivo dessa aula é fazer a separação de textos de uma forma um pouco mais avançada do que nós temos padronizados em outras aulas aqui no canal. Eu vou abrir a minha planilha em que eu desenvolvi o código de exemplo para que você possa entender a solução que ele me pediu. Eu tentei até responder o e-mail que ele me enviou, mas não consegui porque ele enviou num e-mail temporário, um e-mail desses provisórios que são criados apenas para algumas ações e acabou apagando talvez esse e-mail e não vai receber a minha resposta. Então, lamento. E devido à LGPD, não posso fazer aí a divulgação do nome dele. Então, fica aí sabendo, você que pediu aí ajuda por e-mail, que está recebendo essa mensagem agora, essa gravação de vídeo, justamente para atender a sua dúvida. Aqui na parte de cima da planilha eu tenho 3 exemplos de nomes de arquivos e depois à frente como ele gostaria que ficasse. Note que a cada vez que ele encontrar uma letra maiúscula ele quer colocar um hífen na palavra, separando inclusive o ponto. Talvez seja alguma necessidade muito específica dele na empresa. E eu fiz aqui uma lista, os próprios arquivos, os próprios nomes dos arquivos que ele me mandou e aqui alguns outros exemplos. Eu vou executar essa minha rotina e você vai ver que basicamente a minha macro ela vai fazer a mesma coisa, pegando o nome do arquivo que está aqui, reconhecendo onde está a letra maiúscula e fazendo o ajuste, colocando o hífen no local onde ele havia encontrado. Aqui tem o espaço, como ele não fez nenhum tipo de comentário sobre o espaço, então eu acabei deixando o próprio espaço. Se você precisar, dá para substituir isso também lá no final. Deixa eu até colocar aqui uma observação, substituir espaços, para teste, substituir espaços. Que assim eu vou mostrar para vocês que mesmo esses espaços, caso tenham ficado e queira ficar com hífen, então como proceder. Vocês vão ver então nessa aula qual é a rotina, qual é o código necessário para que possamos fazer essa nossa atualização ou essa nossa separação. Eu vou minimizar aqui a minha matriz e eu vou disponibilizar lá no meu site uma planilha de gabarito em que você vai poder baixá-la para poder fazer essa aula. Essa planilha de gabarito está em branco, não há nenhum código associado a ela e nós vamos criar utilizando aqui o botão executa. Modo design ativado, vou clicar 2 vezes sobre o botão executa e nós vamos fazer aqui a nossa programação. Vou começar definindo que eu quero obrigatoriamente explicit, eu quero obrigatoriamente declarar todas as variáveis que eu vou utilizar. Vamos começar então o nosso código aqui declarando as variáveis din w as worksheet, que é a minha variável de manipulação da planilha. Última cell vai ser a minha variável de controle da minha última célula, do tipo range. Então eu quero definir onde está a minha última célula da planilha. ln vai ser a minha variável de controle de linhas, do tipo long. Call vai ser do tipo integer, que vai manipular as minhas colunas. vstring vai ser uma string que eu vou utilizar para capturar o texto da célula. Então, captura o texto da célula. Eu vou tentar ser um pouco mais devagar nesta aula e vou explicar com um pouco mais de detalhes, colocando inclusive o comentário para cada uma das rotinas. Depois que eu encontrar aqui, eu vou precisar de uma nova variável chamada novaString, do tipo string também, que vai ser o resultado do meu tratamento de dados. Você vai se surpreender como esse código é simples para fazer esse processo. E a minha variável a, din a, que é a minha variável de controle do tipo integer. Então é aqui que eu vou fazer o loop para percorrer cada uma das letras da vstring. Uma vez definidas, nós vamos definir aqui que a minha variável padrão vai ser, a variável w vai ser inicializada para a minha sheets planilha 1. Você pode utilizar também o nome de referência VBA para a variável sem nenhum tipo de problema. w.select, apenas para colocar a nossa planilha ativa, e eu vou definir agora a nossa última célula. Todo esse conjunto de comandos você já conhece através das aulas que já assistiu aqui no meu canal. count.1.end_xlap. Basicamente aqui a minha última célula vai percorrer a minha matriz e vai descobrir até a última linha que ele vai ter que fazer esse tratamento. Vamos, antes de fazer o código, pensar um pouquinho. O que difere um nome de outro? Ele me mandou por e-mail que o que difere é a letra maiúscula. Então, toda vez que encontrar uma letra maiúscula, nós vamos utilizar essa letra maiúscula como separador para o hífen. No VBA, nós temos aqui uma tabela de caracteres ASCII.
Quando nós pesquisamos a tabela ASCII para o A maiúsculo, nós vamos ver que o A maiúsculo tem o número 65 e o Z maiúsculo 90. Se nós pesquisássemos aqui o A minúsculo, veríamos que a tabela ASCII é 97 e o Z minúsculo nós veríamos que a tabela ASCII é 122. Com base nessas informações, então, eu posso verificar que toda letra maiúscula do meu vocabulário, ela vai começar em 65, que é o A maiúsculo, e vai terminar em 90 com o Z maiúsculo. Com isso, eu vou utilizar esse comando ASCII para poder fazer justamente o reconhecimento do número do meu caractere para saber se ele está em maiúsculo ou não. Para fazer isso, nós vamos começar definindo aqui. Primeiro, eu quero apagar qualquer resultado que já tenha aqui nessas minhas células. w.range, w.cells, linha 6, coluna 2, até w.cells, última cell.row, até coluna 2, .clear contents. Basicamente aqui eu estou usando o comando range, a instrução range, para pegar a partir da minha célula da linha 6, o primeiro argumento aqui do cells é linha, então a partir da linha 6, vamos analisar aqui a nossa planilha. Linha 6, que é onde está o meu cursor, coluna 2, então ele vai clicar sobre essa célula e vai selecionar dela até, esse aqui seria os dois pontos que nós utilizamos normalmente na instrução do Excel, até a minha célula, cuja última célula está na linha definida pela minha variável última cell, ulticell, da coluna 2. Se nós fizéssemos apenas isso aqui, se eu desse uma... Deixa eu selecionar tudo isso aqui, eu vou apagar. Se eu colocasse range, cells 6.2 até cells, vamos dizer aqui, linha 12, só para você ver o que vai acontecer. Ponto select, ao pressionar o Enter, nós vamos visualizar uma região da linha 6 até a linha 12 selecionada. E é basicamente o que eu estou fazendo aqui para poder apagar os dados. Vamos comentar aqui, apaga dados anteriores. Na sequência, vamos inicializar a nossa variável como linha 6 e coluna igual a 1. Essa variável de linha vai ser usada para começar a percorrer a minha lista de arquivos a partir da linha 6. Eu estou desprezando as linhas superiores, pois são apenas exemplos que eu trouxe para você visualizar nesta aula. Vamos aumentar aqui de novo a nossa faixa. Como nós já temos as nossas variáveis definidas, nós vamos fazer então uma rotina de loop. Então, faça enquanto o número da minha linha for menor ou igual à minha última célula. Vamos dar um loop e para evitar o loop infinito, ln mais 1. Nós já vamos incrementar a minha variável de linha para que eu não possa ter aqui um loop infinito. Vamos começar a nossa rotina capturando a string, ou seja, aquela string que eu vou analisar. Isso vai ser dado pelo comando vstring é igual w.cells, linha, vírgula, call. De posse da primeira célula, que vai ser justamente essa aqui, a A6, nós temos que fazer o tratamento desse texto. E esse tratamento, quando você for utilizar, nós vamos ter que percorrer cada uma das letras da nossa frase ou do nosso nome. Então eu vou fazer aqui um for, A é igual a 1, vai começar na posição 1 da letra, né, da palavra, até o tamanho máximo dessa minha string. Nós vamos dar aqui um next A e eu já criei a minha estrutura que vai fazer o loop percorrendo cada uma das letras da palavra. Então percorre cada uma das letras da string capturada. Com base nessas informações, o que eu preciso ver? Logo no primeiro ciclo, se você observar, todas as primeiras letras aqui ou são maiúsculas ou são números. Então o que eu vou fazer é já começar a fazer aqui o tratamento. Se o ciclo for igual a 2, maior ou igual a 2, então eu vou fazer um tratamento. Se não, aí nós vamos fazer o tratamento que é pegar essa nossa célula que está com o conteúdo e já vou atribuir na minha nova string, ou a primeira letra dessa nossa string. V nova string vai ser igual a V nova string. Até aqui ela está zerada, então a primeira coisa que essa string vai receber vai ser o comando mid $. Por que esse $, no final do mid? Para que o retorno que a função mid me trouxer já traga em string, não em número se for um número. vstring, A, 1. Essa técnica nós já utilizamos também em muitos vídeos.
Então eu vou extrair apenas a primeira letra da minha palavra e vou colocá-la na minha nova string. Então vamos colocar aqui, primeira letra do texto. Agora, se não for a primeira letra, se for o segundo ciclo, nós já temos que fazer o tratamento. E esse segundo ciclo nós vamos utilizar a instrução if para avaliar. E é aqui que nós vamos utilizar o comando ASCII. Se a tabela ASCII, né, se o número ASCII da minha variável mid$, vstring, vírgula A, vírgula 1, for maior ou igual a 65, veja que isso aqui é como se nós estivéssemos tratando o A maiúsculo. E nós vamos colocar aqui uma outra coisa, vou colocar aqui ASCII, mid$ de vstring A, vírgula 1, for menor ou igual a 90, significa que nós temos então aqui já a faixa de valores para as nossas células maiúsculas e minúsculas. E, vou colocar aqui, eu tenho um terceiro argumento para avaliar. Não basta que seja só maiúsculas e minúsculas, eu vou verificar também se este meu caractere, vstring A, vírgula 1, A, menos 1 na verdade, vírgula 1, for diferente de hífen. Você vai ver esse tratamento daqui a pouquinho, porque quando for um ponto final no nome do arquivo, eu já vou fazer a substituição. Vamos arrastar aqui para o lado. Quando o nome do arquivo for um ponto, né, a extensão separando a extensão, eu já quero colocar por hífen.hífen. Por isso que eu tenho que fazer esse tratamento para ver se o caractere anterior àquele que eu estou tratando é diferente de um hífen. Com base nessas informações, nós já podemos então fazer aqui popular a nossa variável vstring. Então vstring, vnova string vai ser igual vnova string concatenada com o hífen. E depois concatenada com o mid$ vstring A, vírgula 1. Aqui eu adiciono o hífen. Observe, se o caractere é maior que 65 e menor que 90, significa que ele é maiúsculo. Se ele é maiúsculo, então eu vou pegar aqui a nossa nova string e vou concatená-la com o hífen, ou seja, o resultado anterior, que é a primeira parte da palavra antes do maiúsculo, vai vir acompanhada de um hífen. E depois a letra que eu estou separando, que é o maiúsculo. Depois, se eu tenho que tratar, né? Se não é maior que 65 e não é menor que 90, então menor ou igual, ou seja, é minúsculo ou é qualquer outro caractere diferente desse hífen também, eu preciso fazer o tratamento. E esse tratamento eu vou perguntar se esse meu texto que está sendo extraído for diferente de hífen. Porque já pode ter hífen no texto quando você importar. vnova string vai ser igual a vnova string concatenado com o mid$ de vstring A, vírgula 1. Nesse caso, se for diferente de hífen, qualquer outro caractere, ele vai fazer essa adição. Endif. E aqui nós já temos o nosso endif também do principal. A nossa rotina está pronta. É só isso que eu preciso. Só que, no final do nosso next, veja que eu vou percorrer cada uma das letras do nosso for. Quando chegar aqui no final, o que eu preciso fazer? Ir lá na minha célula da frente, na minha célula à frente que eu estou tratando, call mais 1, e colocar o valor dessa nova string. Vou ter que zerar a variável nova string, igual a vb null string, ou seja, nós vamos zerar o conteúdo da nossa variável, e aí o loop vai começar para a próxima linha. Aqui podemos dar uma mensagem para o usuário, message box, processo concluído. Como esse processo é muito rápido, eu não preciso ativar ou desativar as telas, isso já está feito. Vamos depurar o nosso programa. Vou arrastar essa janela aqui para o lado, vou organizar o Excel aqui e vou diminuir um pouquinho esse tamanho só para que nós possamos visualizar o resultado. Depurando o nosso código, pressionando a tecla F8. Primeiro, na verdade, eu vou interromper e vou ver se tem algum erro de desenvolvimento. Compilar, tudo certinho, nenhum erro apareceu. F8. Defini minha variável, selecionei a minha planilha e defini a minha última célula.
Se nós pedirmos para que ele visualize ultimacell.row, então a última linha com dados é a linha 50. Se visualizarmos, está correto. Apaga dados anteriores. Se nós tivéssemos aqui dados anteriores, deixa eu preencher com qualquer conteúdo apenas para visualizar a execução. Vou dar aqui um X e um Ctrl Enter. A nossa planilha já está com os dados aqui na nossa célula adjacente. Quando executar esse comando, perceba que tudo foi apagado, deixando o espaço livre para os próximos. Linha 6, coluna 1, faça enquanto o número da minha linha, que atual é 6, for menor que 50. VString, então ele vai pegar a primeira string, que é esse conteúdo 111, boleto bancário janeiro. Veja que está aqui na variável. E nós vamos fazer o nosso for de 1 até o tamanho de 32, que são 32 caracteres. A é maior ou igual a 2? Não. Então, a nova string, se nós olharmos aqui, ela está vazia. Quando executarmos esse programa, ele vai colocar o número 1. Foi para a próxima letra. A é maior ou igual a 2? É. Então, ele vai verificar. Se o meu caractere é maior ou igual a 65 ou menor, a resposta é falsa, porque o segundo caractere é um número. Então, ele vai vir até aqui e vai ver. É diferente de hífen? É. A minha nova string, que era 1, vai ser acrescida de mais 1. Continuando, ele vai fazer agora a próxima letra. Mesmo processo, porque tem que ter um outro número 1. Agora, nós vamos encontrar, veja só, um caractere maiúsculo. A letra B, que está na quarta posição, ele é maiúscula. Então, veja que o if retornou verdadeiro. E a nova string vai ser a minha nova string concatenada com o hífen, concatenada com o mid. Se você observar agora, a nova string está 111-B. Como já vimos que ela está funcionando, vou executar e o processo já foi concluído. Se analisarmos agora todas as nossas células, então boleto, pagamento, PagSeguro, veja que onde tinha uma letra maiúscula ele colocou o hífen. Aqui, veja que ele não colocou no meu ponto, né, no meu txt, o item ou hífen. Nós precisamos fazer uma pequena avaliação aqui no nosso resultado. Para fazer essa substituição, nós vamos vir aqui lá no nosso código e a partir desse argumento que nós fizemos aqui adicionar o primeiro hífen, nós vamos colocar aqui um else if para tratar se o mid dollar de vstring da posição que está a variável A, uma única letra, é igual a ponto. Se for o ponto, nós vamos pegar a nossa nova string e ela vai ser nova string concatenada com hífen, ponto, hífen. Veja que é a separação que eu estou fazendo. Eu estou colocando então aqui mais um tratamento para substituir o ponto. Substituir o ponto final. Para visualizar o resultado agora, o que eu vou fazer? Depurar, vou compilar o código, está tudo certo, e nós vamos executar o código diretamente da planilha. Não estou com o modo design ativo, vou clicar sobre o botão executa. Quando estiver concluído, você vai ver que agora o ponto foi substituído pelo txt. Então o ponto foi substituído pelo hífen-hífen. Outro detalhe é com relação ao espaço que eu comentei anteriormente. Se você quiser fazer esse tratamento substituindo o espaço por um hífen, você poderia aqui, antes de gravar esse conteúdo na célula, utilizar o comando replace. Então eu poderia aqui replace, eu gostaria de pegar essa nossa nova string, encontrar o espaço e substituir por hífen. Se executarmos agora o nosso código novamente, clicando no botão executa, você vai ver que a nossa aula 26 que tinha um espaço, agora possui um hífen no lugar. Poderíamos tratar essas informações. Existe até mesmo uma aula aqui no meu canal que ensina como você pode substituir os acentos do seu código. Vou salvar essa aula de gabarito para que depois você possa baixar lá no meu blog no alessandrotrovato.com.br. Perceba que podemos juntar conhecimentos que nós já temos nas funções de tratamento de texto no VBA para fazer análises, extrações ou mesmo adaptações das nossas strings como desejamos. É possível fazer isso também via Power Query, é possível fazer isso também de outras formas. O que você achou dessa aula? Espero que tenha gostado e não se esqueça, se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe em suas redes sociais. Grande abraço e nos vemos na nossa próxima aula de VBA. Até lá!